Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Rejane é designer de interiores, especialista em Feng Shui. Ela é de Goiás. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela morava numa fazenda. E um certo dia, ela estava ali brincando com seu cachorro na fazenda, perto de um açude. E ela pulou no açude. Eu não vou dar spoiler, eu sei que a situação lembra um pouco alguns desenhos animados. Fato é, ela teve uma EQM. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje com meia hora de diferença, ou seja, a segunda parte será publicada às 18h30. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa noite, Rejane. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte, suas outras experiências muito interessantes também, nos ajudam a entender o que somos nós. Por favor, se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz e a palavra está com você. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu me chamo Rejane Santos. E eu sou designer de interiores e especialista de Feng Shui e eu moro aqui no Goiás. Bom, a minha experiência de EQM aconteceu quando eu tinha 6 aninhos. Eu morava na fazenda e eu gostava muito de apartar as vacas com meu pai. As vacas eram mansinhas e esse dia a gente foi apartar as vacas a pé mesmo, era mais ou menos 1 quilômetro, pertinho de casa. E aí, não sei o que aconteceu, que eu me distanciei do meu pai. E eu fui parar no açude. Para quem não sabe o que é açude, é tipo um poço, uma represa que eles fazem para as vacas beberem água. É uma água bem leitosa, sabe? Turva, uma água suja até. E aí eu fui parar lá, nesse açude, né? Com um cachorrinho. Eu tinha um cachorrinho, ele não tinha nem 1 aninho. E ele brincando, nós brincando ali, de repente ele foi pra beirada do açude pra beber água. O açude, ele tava tão cheio que não tinha barranco, sabe? E aí ele foi beber água. No que ele foi beber água, ele caiu. E aí ele foi andando pra lá, pra cá, e eu achei tão lindo aquilo. Eu falei, gente, é rasinho. Porque eles nadam assim, né? Eu pensei, nossa, ele tá andando por cima da água. E nisso eu pensei, nossa, é rasinho. E daí, na mesma hora que ele veio, eu peguei ele, tirei ele da água, e aí me veio uma voz. Pula, é rasinho. E a outra voz falava, não, não pula. E aí ficou, esse pula, não pula, pula, não pula. E eu fui bem no meio tinha um arame que atravessava o açude, e eu fui até a metade desse arame. Segurando, sabe? É um arame que atravessava assim, ó. E eu segurei nesse arame. E essa voz, pula, não pula, até que a voz brincalhona, pula, me convenceu. E eu simplesmente pulei. E aí foi quando começou todo o tormento. Gente do céu, que sofrimento, meu Deus. E eu senti a água entrando na minha boca, no meu nariz, no meu ouvido. E eu boiava, né? Fala boiar. Baixei, subi uma vez, 2 e ficava naquele desespero. E eu tava bem no meio do açude, não tinha nada no que eu me agarrar. E naquele desespero eu sentindo aquela agonia, sabe? Eu engolindo água. Até que a 3ª vez que eu subi, que eu baixei, eu senti meu corpo igual um papel. Ele foi descendo levinho, levinho. E aí eu senti algo desprendendo desse corpo. Tipo, minha alma foi desprendendo desse corpo. E aí apareceu uma luz assim que eu nunca me esqueci dela. E essa luz me deu muita paz, eu senti conforto. E eu fui indo em direção a essa luz, eu senti que eu tava flutuando, voando, indo em direção a essa luz. Era tipo um túnel mesmo, sabe? E eu escutei uma voz. Eu não vi quem falou, mas era uma voz masculina. Ele estava na entrada do túnel e ele falou assim, eu senti, né, que ele estava na entrada do túnel. Ele falou bem assim, você tem certeza que você quer entrar aí? Aí nossa, é tudo que eu mais queria na vida, porque eu senti do outro lado muitas pessoas que me amavam.
É assim, questão de sentir, sabe? E eu sentia muita gente do outro lado, gente que eu também amava muito, muito mesmo. E aí eu fui indo na direção daquele túnel. Quando eu entrei, assim, que eu cheguei bem pertinho, que eu tava entrando no túnel, me veio imagens. Parece que era pra eu me lembrar, assim. Me veio imagem do meu pai, veio tipo um foco, assim, no meu rosto. Do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 irmãos e até do cachorrinho que caiu. E aí eu vi aquilo. Quando eu vi a imagem do meu pai, eu lembrei na hora. Eu falei, nossa, se eu for, e meu pai vai sofrer muito. E tipo, essa voz falou pra mim, se você quiser ir, tipo assim, não sei se é porque eu era criança, eu poderia atravessar, sabe? Era uma escolha minha. Só que quando eu me lembrei do meu pai, que eu vi o flash, que eu vi meu pai, na hora eu pensei no meu pai. Falei, nossa, meu pai vai sofrer muito, tadinho. Não vou. Quando eu falei não vou, aí eu senti algo me agarrando, sabe? Muito forte, assim. E aí era meu pai. Ele estava quase 1 quilômetro, mais ou menos, de distância. E ele, do nada, ele sentiu que tinha acontecido alguma coisa comigo. E o que eu mais me pergunto até hoje, como que ele me achou no meio daquele açude, né? Porque a água muito suja, cara, muito suja. Não tinha como ele me achar ali. Mas ele me achou e me tirou. E eu lembro, eu de cima vendo ele nem sabia como fazer os primeiros socorros, como me se ressuscitar. Ele tava me dando tapa no bumbum, tadinho. Ele me dava tapa no bumbum e desesperado, chorando, né? E nisso eu vim e puf, caí no meu corpo. No que eu caí no meu corpo, aí eu voltei, né? E eu acordei assim muito confusa no meu corpo, muito confusa, porque eu de cima vi ele me batendo no bumbum, eu achei que ele tava me batendo, não sei. Foi o que passou pela minha cabeça. Ele tá bravo, nossa, ele tá me batendo. E aí eu saí louca correndo, quase que eu caí no açude de novo e meu pai me abraçou e chorou muito. E foi isso, e desde então eu me pergunto, porque a voz falou bem assim, ainda não é sua hora, mas tipo, se eu quisesse ir, né? E aí eu cresci com isso. Por que não era minha hora? Porque eu queria tanto ter atravessado, mas não era minha hora. E foi isso, eu simplesmente voltei no meu corpo, voltei bem confusa, com meu pai chorando muito. E eu fiquei com essa pergunta, por que não era minha hora, sabe? Eu fiquei cheia de dúvidas, por que não era? Até anos depois, né, eu descobri o porquê que não era. Aí eu tive a certeza do porquê que não era minha hora. Mais ou menos, foi recente, uns 3 anos atrás, eu tive o que se diz, né, projeção astral, acho que o espírito sai do corpo. Eu simplesmente... foi um dia que eu tava assim, a semana inteira eu tava tão tranquila. E do nada a gente foi dormir, eu inclusive fui dormir até mais cedo, era umas 9 horas da noite mais ou menos. E aí eu acordei num quarto escuro. Era um quarto cinzento. E eu senti o cheiro de mofo muito forte. Era uma energia tão estagnada, tão parada, sabe? Não era um lugar, assim, digamos, ruim, mas era um lugar que a energia lá era muito estagnada, muito parada. E aí eu fiquei olhando para um lado, aí para o outro, e aquele quarto mofado, aquele cheiro me incomodando. E eu comecei a me questionar, gente, onde é que eu tô? Por que eu tô aqui? Aí veio uma voz. Pensa, por que você está aqui? Aí eu parei e pensei, mas por que eu tô aqui? Aí de repente, pimba, me veio falei, nossa, eu morri. Aí eu falei, né, pra voz, tá, eu morri, mas eu quero sair daqui. Aí a voz de novo, pensa, tipo assim, por que eu não consigo sair dali, né? E eu fiquei pensando, aí eu lembrei, como se eu tivesse lembrado como foi a minha morte, né? Que eu caí, eu fui no supermercado perto de casa, que eu caí, bati a cabeça no meio-fio e morri. E aí, o porquê que eu tava presa ali, né? É a questão, porque a voz, ele não podia me dizer o que eu estava fazendo ali. Eu que tinha que ter a consciência do porquê eu estava ali. E aí eu tive essa consciência na hora, porque eu tava com vergonha, porque o meu ego e o meu apego aos meus bichinhos.
porque eu tenho um monte de pets, né? Inclusive, se vocês escutar algum galo cantando, gente, é meus bichinhos. E aí eu já pensei na hora, eu falei, sabe, aquela sensação, eu morri, meu Deus do céu, e meus bichinhos. Então, o que estava me segurando ali era o apego aos meus bichinhos, a vergonha de como as pessoas iam me encontrar, né, caída no chão, com cascalho na boca, e o meu ego, que o meu ego é assim, muito inflado. E aí na hora que eu me toquei, que era isso que estava me prendendo ali, aí eu falei, tudo bem, eu deixo tudo para trás. No que eu falei, eu deixo tudo para trás, foi na mesma hora, eu senti que eu subi. Aí eu fui para outra dimensão. E lá era um local, parece que era um local de estudos. Eu apareci no meio, era tipo uma represa, mas não era uma represa, era, como que eu posso dizer, um espelho d'água. Eu apareci no meio desse espelho d'água, era tipo um parque lindo, com gramado, com árvores, e tinha muitas pessoas de branco, de vestido, com vestes brancas. E o que eu posso dizer, o que eu senti, porque lá a gente sente as coisas, sabe? Aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam estudando. E aí, na mesma hora, eu senti duas presenças em mim. Era a presença do meu pai e a presença do meu avô. Eu senti eles em mim. Eu não sei explicar o certo para quem, né, nunca viveu essa experiência, mas eu senti eles em mim. É como se eu fosse um transporte para eles, para levar eles para algum lugar. E aí, no que eu senti a presença do meu pai e do meu avô, já veio uma senhora negra, de branco. E essa senhora veio sem dizer nada, estendeu a mão para mim, para nós, né, no caso que os dois estavam em mim. E aí, no que essa senhora estendeu a mão, eu tentei estender a mão, só que eu não consegui. Algo me segurou. E eu senti quem me segurou, foi meu avô. Meu avô me segurou, tipo assim, ele não quis estender a mão para essa senhora. E eu senti, no meu avô, eu senti vergonha, eu senti o orgulho dele em relação a essa senhora. E aí, quando essa senhora, ela ficou com a mãozinha estendida, ela falou bem assim, pode vir, eu te perdoo. Mas ela não falou com a boca, né? Ela falou assim, telepaticamente. Lá, ninguém abria a boca, era tudo telepaticamente. E ela pode vir, eu te perdoo. No que ela falou, eu te perdoo, eu senti o poder que tem essa palavra perdão. Porque aí eu senti meu avô, ele tava todo duro, rígido, eu senti que ele desmanchou. Ele virou uma gelatina, sabe? E esticou a mão. No que eu toquei nela, eu senti um amor tão puro, tão incrível, que eu nunca senti na vida. Aqui na Terra, não. Nunca senti esse amor. E aí na mesma hora eu senti meu pai. Meu paizinho ficava assim, eu vou ver minha mãe? Ela, sim, você vai ver sua mãe. E aí eu sentia meu pai dando pulos de alegria. Meu paizinho faleceu, ele tava muito fraquinho, porque ele morreu com câncer, né? Então, assim, ele tava tão fraquinho, e toda vez que ele perguntava a alguém que ele poderia encontrar, essa senhora respondia que sim, eu sentia ele ficando forte. Então ele perguntava, eu vou ver meu primo tal, ele falava os nomes, só que na hora que eu voltei eu esqueci completamente o nome, mas eu lembrava, assim, ela perguntava pelos nomes, eu vou ver meu primo tal, essa senhora falava sim, aí ele ficava feliz, eu vou ver meu tio, sim, e ele pulava, e eu fui sentindo ele ficando forte, sabe? E a gente foi indo, ela nos guiando em direção a uma escada gigante. Era enorme a escada e tinha tipo um portão. De novo aquela luz. Aquela luz que puxa a gente. Quando você olha para aquela luz, você não quer voltar. Você só quer ir. Você se sente pertencente àquele lugar. E aí ela foi nos guiando, subindo os degraus até então. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, sabe? Quando estava na metade das escadas, eu senti daí que eu estava levando eles, eu estava ajudando eles de alguma forma. E eu posso dizer também que eles não sabiam que eu estava ajudando eles. Eles não sabiam, nem meu pai e nem meu avô. E nenhum sabia um do outro, sabe? Um trem assim, era uma trinity, 3 em mim. Só que
eles não sabiam um do outro. Foi uma sensação muito incrível isso. Só eu sabia deles, que eu estava com eles, levando eles para atravessar o grande portão lá de luz. Aí quando chegou na metade das escadas, eu toda empolgada que eu queria ir junto com eles, né? Aí a voz falou para mim, não, agora você já cumpriu o seu papel aqui. Agora você pode voltar. E aí, quem disse que eu queria voltar? Gente, eu virei uma criança. Eu fiquei uma criança birrenta. Não, eu quero ir. A voz ainda foi, tipo assim, como se ela respirou, manteve a calma e falou, não, agora é a hora de você voltar. A sua missão ainda não acabou. E eu birrando, não, eu quero. E de repente, paf, ele falou não, bem seco. Era uma voz muito amorosa. Só que ele foi, assim, seco, né? Porque eu acho que deve ter apelado comigo. Eu fiquei igual a criança mimada. E aí ele, pá, me jogou. Eu caí no meu corpo. Do teto eu caí no meu corpo. E quando eu caí, foi a mesma sensação de quando eu tive EQM. Eu fiquei totalmente confusa. Aí quando eu olhei pro teto, eu vi o teto do meu quarto. Olhei pro lado, vi meu esposo, meu marido, né? E aí eu falei, ai, eu tô aqui. Aí eu voltei. Nossa, me deu uma crise de choro tão grande, tão grande. Por que que eu chorei? Porque eu não queria ter voltado. Eu queria ter continuado lá. Eu queria, porque aquela luz, gente... aí eu tive essa sensação, eu fiquei uma semana mais ou menos com essa sensação de querer voltar. De querer ficar naquele lugar, sabe? Foi bem difícil pra mim, eu fiquei uma semana inteira, eu fiquei chorona, eu fiquei assim sentindo muito emotiva, sentindo saudade do meu pai, lembrando do meu avô, que eu era muito apegada com meu avô também. Mas, né, infelizmente, eu não pude continuar. A voz falou que a minha missão ainda não acabou, que eu tinha que continuar aqui. E foi isso. Eu sei que você tem uma história muito interessante para contar. Fora essa história que eu sei, você tem mais alguma coisa que você queira nos contar? Você tinha falado sobre a sua iluminação, o despertar espiritual. Por favor, já nos conte agora. O meu despertar espiritual, até então, eu nunca soube o que era isso, né? O meu despertar espiritual aconteceu mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu estava fazendo o curso, inclusive a minha especialização de Feng Shui. O que é Feng Shui? Para quem não sabe, Feng Shui é a energia, é uma técnica, né, milenar que equilibra a energia dos ambientes, das casas, residencial, comercial, equilibra aquela energia. E eu estava fazendo esse curso, né? Eu nunca tinha meditado na minha vida. E antes de abrir o curso, a mestra, ela pede pra gente fazer uma meditação. Falei, putz, eu nem sei como é que faz, é estranho, né? Nem sabia como é que fazia meditação. E aí ela botou todas nós, né, do curso, todos nós lá, e em posição, sentadinha, e ela foi nos guiando. Mandou a gente fechar o olho. E aí, nisso, eu com o olho fechado, fazendo as respirações conscientes, de repente eu senti queimando aqui, ó. Queimando muito, mas muito. Que eu até falei, ela falou que não podia abrir os olhos. Eu falei, ela tá com a vela, que ela tá esquentando minha testa com a vela. Eu pensei, eu vou abrir o olho sim. E aí eu abri o olho, sabe? Aí eu abri o olho e falei, gente, mas não tem ninguém perto de mim. Tava todo mundo em círculo, mas um círculo bem grande, todo mundo longe um do outro. E aí eu falei, não tem ninguém, que estranho, aqui tem queimando. Aí eu fechei o olho de novo. No que eu fechei o olho, foi uma explosão. Tudo no universo fez sentido pra mim. É uma coisa muito louca. Tudo fez sentido. E foi tudo em questão de segundos. Tudo fez sentido assim, ó. Eu não tenho como explicar. E eu não fiquei com essas informações por muito tempo, porque a sensação que eu tenho era uma forma de me proteger, porque senão acho que eu não ia suportar isso aqui, tudo que eu recebi. O que eu posso dizer pra vocês, o que eu recebi foi como, vamos falar como um filme, como depois, uns anos depois, eu assisti um filme, que eu falei, cara, foi isso que aconteceu comigo. O filme se chama Lucy. Eu não sei dizer o nome, mas é com aquela atriz Scarlett Johansson. Isso, essa mesmo. Quando eu assisti aquele filme,
Eu até dei um pulo, meu marido estava assistindo comigo, eu falei, gente, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu comigo. Então foi exatamente aquilo que aconteceu comigo, foi exatamente aquilo. E quando eu terminei a meditação, a nossa mestra pergunta, né, o que vocês sentiram, tal, todo mundo sentiu uma coisa aqui, outra ali, e aí eu fui e falei pra ela, falei, nossa, eu senti queimando minha testa, ela já é, né, desperta, e eu falei, eu senti queimando, e aí eu contei pra ela as coisas, ela só deu um risinho, assim, cantinho de boca, ela já sabia, né, o que tinha acontecido comigo naquele momento. E aí eu fiquei com aquilo, eu fiquei uma semana digerindo aquilo, entendendo por quê? Até porque eu fazia parte de uma religião muito assim, sabe? E então ficou dois eu brigando, tipo, a que acreditava na religião e a outra eu, que tinha certeza das informações que eu recebi, era aquilo. E ficava, uma eu não aceitava e a outra, até que hoje eu aceito e sei que tem muito mais do que a gente possa acreditar. Tem muito, a gente é muito pequenininho para entender tudo que precisa entender. Vamos deixar aquela outra experiência para depois. Vamos agora retroceder e eu vou começar a fazer algumas perguntas. Vou começar pela sua experiência de quase morte aos 6 anos, tá? Então, é engraçado que esse pula, não pula, lembra desenho animado que a gente, eu vi quando criança, da Disney, que mostrava o diabinho e o anjinho falando cada um no ouvido. Aí eu pergunto para você, cada um estava de um lado? Carlos, é exatamente isso. Exatamente isso. E a voz que falava pula era uma voz brincalhona, sabe? Ela ficava, pula boba, é rasinho. E quando eu vi que o cachorrinho pulou, nadou e saiu lindinho, bonitinho, foi pra lá e saiu, eu falei, é rasinho mesmo. E a outra vozinha mais séria, serena, falava, não pula, não pula. E é igual isso mesmo, igual do desenho, que um fica de um lado, outro fica do outro, né? Mas é isso aí, ó. É isso mesmo. É interessante, né? Porque a voz que queria que você pulasse, ela se esforçou mais no marketing, né? Ali de convencimento. Foi. Parece que ela queria muito que eu passasse por isso, sabe? E não sei, eu senti, porque que nem eu falo, quando você tá vivendo essas experiências, você sente muito. É uma coisa assim do sentir. E eu sentia ela brincalhona, travessa. E ela ficava forçando muito. Você sentia alguma coisa com relação ao sentimento dessas vozes? Se havia bondade ou se não havia? Como assim? Como é que é? Repete, por favor. Tem gente que depois de uma experiência de quase morte percebe a real intenção da pessoa que fala com você, de uma pessoa que se aproxima. Eu pergunto se você, naquele instante, conseguia perceber a real intenção que estava por trás de cada uma daquelas duas vozes. Sim, a voz brincalhona queria que eu passasse por isso. Sim, mas você sentia uma maldade nela? Não vou dizer maldade, Carlos, mas eu senti uma travessura. Maldade, não. Eu não senti maldade dessa voz. Eu senti pra essa vozinha como se fosse uma brincadeira. Pra outra, não. E não que você morresse? Não, eu não senti esse tipo de maldade nessa voz. O timbre das duas vozes era diferente? Completamente. As duas eram masculinas, femininas, uma cada um? A vozinha que falava pula, boba, pula, era uma vozinha masculina. E a vozinha mais serena, mais centrada, que falava não faz isso, não pula, era uma voz feminina. Você sentia alguma familiaridade com elas? Não, nenhuma. Aí você viu o túnel e uma voz falou, você tem certeza que você quer entrar aí? Essa voz era uma terceira voz? Era. Você fala assim, fora dos dois, né? Pula, não pula. Sim, ela era uma terceira voz. E eu vou te dizer, né, que eu tô te falando o sentir, o que eu senti dessa voz. Essa voz, por uma questão, vamos dizer, hierarquia, ela era um pouquinho mais alta.
Eu senti isso. Que ela tava ali como se ela fosse um guardião daquele espaço ali, sabe? Daquele túnel. Então, foi o que ela falou. Falou bem assim, você tem certeza que você quer entrar? Ainda não é a sua hora. Era por telepatia ou você ouvia a frase sendo dita? Telepatia. Eu não cheguei a ver também o dono dessa voz, né? Eu não cheguei a ver. Eu só ouvi que era um homem, a voz de um homem, uma voz masculina, mas eu não vi. Eu só vi o clarão do túnel. Só o clarão. Eu senti que ele estava na entrada e senti também a presença de várias outras pessoas lá do outro lado. E pessoas que me amavam. Eu senti o amor delas por mim. As duas primeiras vozes do Pula e Não Pula eram de forma telepática também? Era, eu não vi eles. Eu só escutava nitidamente de um lado e do outro, mas eu não vi eles. Sim, mas você ouvia a frase sendo dita ou era como um download que a informação estava inteira instantaneamente? É tipo isso, tipo, é telepatia, é tipo um download. Tá. Era isso, tipo, não pula, pula. Eu não vi o ser, quem estava falando, mas era isso mesmo, como um download, né, que chega na minha consciência. E é interessante que mesmo você não ouvindo a frase sendo dita, sendo um download, você ainda assim consegue perceber que uma era uma voz masculina e a outra feminina. Sim, consegue. Porque você sente muito, né? Eu sentia nitidamente as coisas, só não via, mas eu sentia. E essa terceira voz falou para você, se você quiser ir, pode, mas não é sua hora ainda. Eu tive a sensação que é porque eu era uma criança, sabe? Eu era uma criança e se eu quisesse ir, eu poderia ir. Não era a minha hora, mas é tipo assim, como se eu tivesse um livre-arbítrio. Só que na hora que eles... Eu falo que é eles, né? Não sei. Que eles colocaram o flash... Veio tipo um flash, assim, no meu rosto, assim. A imagem da minha mãe, dos meus irmãos e do cachorrinho que caiu e do meu pai. Quando eu vi a imagem do meu pai... Olha, Carlos, é até engraçado, mas eu vou falar um trem pra vocês saber como que essa imagem veio pra mim. Quem já assistiu Thundercats sabe como que ele mandava a logo dele, chamando os parceiros deles, né, quando eles tinham alguma batalha. Foi estilo aquela logo que veio minha mãe, meus irmãos, aí por último veio meu pai. Quando veio o meu pai, eu levei aquele susto, falei, nossa, meu pai vai sofrer muito, eu não posso atravessar, porque eu sabia que se eu atravessasse, eu não ia voltar. Antes de falar da sua volta, do seu pai pegando você no açude, eu queria entender um pouquinho. Na terceira vez você disse que você afundou, se sentiu muito leve, e aí você já viu o túnel. Primeiro eu senti meu corpo descendo. Eu ainda estava até com um pouquinho de consciência. Eu pensei, agora, porque eu lembro que a minha luta era triscar o pé no chão para bater e sair para pegar o fio, né? E eu nunca encostava no chão. Aí quando meu corpo foi baixando, eu senti, agora eu vou triscar no chão. Eu ainda pensei isso. Quando eu pensei nisso, eu fui me sentindo cada vez mais leve. Eu senti, tipo, o meu espírito saindo do meu corpo pesado. Aí eu senti ele saindo e foi... No que ele saiu, apareceu a luz do túnel, aquela luz assim, incrível, incrível. Como é que era esse túnel? Era só de luz ou tinha uma parte escura com uma luz no fundo? Não, ele era só luz com uma profundidade, dava para entrar dentro mesmo, sabe? Era aquele círculo de luz que dava para entrar, até eu pisei, o primeiro degrauzinho assim, ó, entrando no túnel. E você sentiu que essa terceira voz estava na entrada do túnel? Ela estava na entrada. Quando ela falou não, ela falou, se você quiser ir, pode ir. Só que não é a sua hora. E aí, na mesma hora que ele falou isso, não sei se foi ele que mandou os flashes para eu lembrar, né, da minha família. Aí ele mandou os flashes da minha mãe, dos meus irmãos, do cachorrinho e do meu pai. E quando mandou do meu pai, aí eu recuei. Falei, não posso, meu pai vai sofrer muito. Quer dizer, no fundo você acha que ele falou, se você quiser pode ir, mas por baixo do pano ele mostrou a foto para você. Isso, você falou certinho. É essa sensação que eu tive. Tá, pode ir. Se você quiser ir, pode ir. Aí, mas toma aqui, ó. Aí no que ele mostrou, aí eu recuei na hora, lembrei do meu pai, falei, não posso.
Você falou que você se viu de cima, você viu a cena de cima, mas eu queria entender, você está lá na frente daquela luz, aí você sente um puxão. Isso, é tipo um puxão. Mas nesse momento você estava com uma visão lá de cima, simultaneamente a ver a entrada do túnel? Na hora que eu vi a foto do meu pai, que eu falei, não, meu pai vai sofrer muito. Quando eu falei, eu vou voltar, eu já senti o puxão. Eu senti ele pegando na minha cintura e ainda, não sei se é porque eu era criança ou minha cabeça, não sei, eu ainda pensei, ainda tive um pensamento, né? Porque é açude, aquela água suja, eu pensei, o jacaré me pegou. Eu pensei nisso, foi o jacaré. Tipo assim, e aí, até então, uns minutinhos, de repente, eu vejo, eu não vi meu pai me tirando. Eu só vi de cima ele desesperado, chorando. Ele batia em mim assim, ó, e batia no meu bumbum. Ele batia no meu bumbum, desesperado. E nisso eu fiquei olhando aquilo e de repente, ufa, eu já caí no meu corpo. Quando eu caí no meu corpo, eu acordei muito confusa. Eu saí correndo, né? Porque eu pensei, criança, vendo ele de cima me batendo, eu pensei que ele tava me batendo, porque eu teimei com ele, saí de perto dele, entendeu? Agora, você estava lá embaixo, ou você podia nem perceber que estivesse embaixo? Você estava na porta no final de um túnel, ou na entrada de um túnel, e aí, de repente, você está lá em cima. Você, em algum momento, estranhou a sequência? Ou você achou, estranhamente, você achou tudo natural? Carlos, foi muito natural, porque foi muito rápido. Não teve esse tempo, né, de você falar isso. E agora eu pensando, não teve esse tempo. Na hora que eu tava no túnel, na hora que eu tive a consciência, não, meu pai vai sofrer muito, que eu já senti o pegão, o arrancão, acho que é na hora que me puxou assim. Aí você não tem isso. É muito rápido, sabe? E de repente eu já me vi de cima. E meu pai, eu não vi como que ele me tirou. Não vi. Eu só vi no barranco, ele batendo no meu bumbum. Eu vendo de cima, ele me batendo, desesperado, chorando. E eu, puf, no que eu caí, que eu levantei toda droga, assim, nossa. Você caiu no seu corpo, você sentiu algum desconforto ao entrar no corpo? Não, eu não senti desconforto, mas eu me senti muito confusa. Eu não sei se foi pelo fato de ter afogado muito, né? Mas eu me senti muito confusa mesmo. Você, quando estava ali no túnel, você se sentia muito bem, tanto que você a priori não queria voltar. Quando você estava lá em cima, qual era a sensação que você tinha vendo seu pai lá embaixo? Normal? Como daqui? Normal. Eu só não entendia, na minha cabeça eu tava pensando, nossa, ele tá me batendo porque eu fugi dele. Sabe, ainda veio esse pensamento, ele tá me batendo porque eu fugi dele. Então, até então, quando o meu espírito caiu no corpo, puf, que eu entrei no corpo, primeira reação que eu tive foi de correr. Você comentou, e é verdade, um açude sendo sujo, como é que o seu pai conseguiu descobrir onde você estava? Você conversou? Você perguntou para ele? Eu conversei com a minha mãe muitos anos depois. Agora, que esse trem nunca... Você vê como que a minha memória é. Eu não lembro de coisa que eu fiz semana passada. Eu não lembro datas. Quando eu preciso de lembrar uma data, eu pergunto a minha mãe ou minha prima, que essas duas lembram tudo. E eu não lembro nada. Mas sobre esse acontecido, é como se tivesse acontecido ontem. Eu lembro de cada detalhe. E na época eu era muito criança, né? Mas quando agora... Desses dias que eu comecei a conversar com a minha mãe sobre isso, aí eu perguntei pra ela que eu tinha essa dúvida, porque era perto, mas também não era tão perto, era quase 1 quilômetro de distância. Como que meu pai sentia muitas coisas comigo, sabe, Carlos? Ele tinha um sentir comigo, ele evitava muita coisa, ele sentia e pronto, né? Ele era assim comigo. E aí ele pegou e do nada, dizendo minha mãe que ele tava em casa, ele levantou, falou, nossa, Rejane. Levantou, dizendo minha mãe, e saiu correndo. Foi em direção ao açude. E do que ele chegou no açude, ele simplesmente pulou. Ele só pulou. Aí minha mãe disse que ele viu, tipo, olha pra você ver. E eu fui bem pro meio, pra dificultar ainda, né? É redondo assim, e eu segurando nos arames, fui até no meio.
Nossa, minha mãe vai ver isso. E eu falei pra ela que, na época, eu pequenininha, com medo de levar bronca, eu falei que eu caí. Mas não é verdade, eu pulei. E aí, bem no meio, né? Aí, no que eu pulei, ele me achou, não sei como. Ele falou pra minha mãe, parece que a água tinha se movimentado. E ele pulou bem onde ele viu a água se mexendo. É a última vez que eu subi, que eu baixei, né? Esse arame que passava por cima do açude ia de um lado até o outro? Sim, era como se estivesse dividindo o açude para 2 pastos. Você foi segurando esse arame e, na verdade, o pular significa soltar o arame. Sim, eu fui, sabe igual que essas gincanas que as crianças pegam assim, vai indo, eu fui desse jeito, pezinho por pezinho, chegou no meio, pula, boba, é rasinho. Eu falei, quer saber, eu vou pular mesmo, o cachorrinho andou, é rasinho mesmo, vou bater o pé aqui no chão agorinha. E aí soltei, puf, não vi pé. E sofrimento, meu Deus do céu, não vi pé. Essas 2 vozes iniciais não apareceram mais. Não, depois disso não. Você teve a EQM com 6 anos. Você teve há 7 anos o que você chama de um despertar espiritual, numa meditação, num curso, né? Sim. Voltado para Feng Shui. E há 3 anos você teve uma projeção astral. Eu queria que você comparasse para mim o sentimento, porque você, na meditação, você teve uma coisa maravilhosa. Mas você também me disse que aos 6 anos foi muito bom. E eu não sei exatamente o que você sentiu nessa vez que você saiu numa projeção astral. Você podia me comparar as percepções, as sensações de felicidade ou de entender tudo, ou quase tudo, ou só um pouco em cada uma das 3? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Rejane, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?